Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos passear por esse livro hoje, amados. E eu quero falar um pouquinho da conversão de Saulo e de repente identificar a igreja nessa parceria ou nesse acontecimento. Atos capítulo de número 9, nós vamos ver ele talvez inteiro, o capítulo 9, e se tivermos tempo, passar em algum. Hoje nós começamos um pouquinho antes das 8 horas e 5. Os irmãos não estão querendo a oportunidade, não de greve. Eu tive a felicidade de ontem estar na casa do irmão Eric e da irmã Edna. Moram pertinho aqui, nos convidaram. E poucas casas aqui eu fui, irmão. Não é porque eu não gosto, não. É porque não é um costume dessa região chamar o pastor mesmo para ir em casa. Então fiquei honrado em estar com vocês, em orar com vocês, aconselhá-los. Que Deus possa abençoar de forma maravilhosa. Amém? Capítulo 9, versículo 1. O texto, o título dessa conversão de Saulo no caminho de Damasco. Na verdade, aqui não fala somente da sua conversão, mas também dos seus primeiros passos, o que ele passou, o que ele sofreu. E eu quero que você analise bem. Vamos aprender um pouquinho sobre esse texto, mas analise com muito carinho sobre isso, porque nós vamos nos identificar entre os personagens que nós vamos tratar aqui. Amém? Está gravando com o nosso irmão Marcos. Amém. Eu fico feliz que todos os cultos ensinam. Nossa irmã Jaqueline grava e envia para o esposo dela, que é caminhoneiro, em qualquer lugar do Brasil que ele está, ele ouve. E ele falou: pastor, deixa eu ouvir a voz, e ele fica passando, ele passa de novo, 2, 3 vezes eu ouço o culto. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Vocês se lembram, deixa eu tentar dar um pequeno contexto aqui. Vocês se lembram que Saulo, ele, seguindo ao judaísmo, ele era alguém muito rígido naquilo para o qual propôs fazer. E na verdade, para ele estava servindo a Deus. Então, quando ele perseguia os cristãos, na mente dele ele não estava fazendo nada de errado. Havia aparecido um povo herege e ele estava combatendo a heresia. Talvez você estranhe, mas é exatamente essa visão que tem aquele povo que mata os cristãos. Sabe? Que dentro da janela 1040 matam os cristãos. Na mente deles, eles estão fazendo um serviço a Deus, limpando a terra dos hereges. Uma vez que eles não reconhecem Jesus como Salvador, qualquer um que apareça, principalmente alguém dizendo ser Deus ou Filho de Deus, é visto como um terrível herege, porque na visão deles eles só podem servir a Deus e servem a Deus, mas não recebem ao Filho. Então eu quero observar isso, que Paulo estava nesse patamar. E você vai ver aqui que ele tinha cartas para prender, e no caso dele ele era bem pior do que muitos demais que poupavam as mulheres. Paulo não poupava mulher, não poupava criança, não poupava ninguém. Ele levava e arrastava para ser preso e muitos mortos. Então, dando contexto, imagine a pessoa de Saulo. Estou falando Paulo, mas você sabe que demorou para se tornar Paulo, ok? Era Saulo, um perseguidor do Evangelho. A tradução mais correta, um perseguidor dos cristãos. Saulo era essa pessoa. Mas o capítulo 9 começa dizendo: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, ou seja, algum cristão, quer homem, quer mulher, conduzisse presos a Jerusalém. Vamos lá. Na visão de Saulo, ele está dizendo assim: poxa, Jerusalém está virando literalmente um exemplo. Nós estamos acabando com esse cristianismo, com essa seita dos cristãos. Embora cristãos demorou ser o primeiro lugar aonde foi chamado cristão, nós vamos ler lá para frente, não era aqui, eles não chamavam-se cristãos. Mas esses seguidores de Cristo, eles queriam limpar. Em Jerusalém estava
que os crentes estavam lá, viviam escondidos em caverna. Saulo não estava satisfeito, e ele vai até o governador e pede carta e autorização para sair de Jerusalém e ir para Damasco, para continuar a perseguição aos cristãos. Então imagina essa. Qual é a função dele? Qual é a especialidade dele? Prender e matar crente, perseguir crente. E o versículo 1 diz que ele estava respirando ainda ameaça. Ele vai-se ao sumo sacerdote, pede uma carta para ir para Damasco, e ele diz: se eu encontrar pelo caminho, em qualquer lugar, qualquer pessoa dessa seita, eu vou trazer eles para Jerusalém, porque aqui a gente chega, julga e mata. Irmãos, você me vê falando sempre que eu tenho pavor de religiosos. A religiosidade faz isso, irmãos, porque eu não conheço misericórdia em religiosidade. Eu não conheço nenhum religioso misericordioso. A primeira coisa que a religião faz é te fazer sentir melhor que o outro. Eu sou crente da Assembleia de Deus, então eu sou certo. O outro lá da outra igreja não está errado, o outro está errado. O religioso faz isso. Ele, sabe, segrega, ele começa a fazer diferença, divisão. E aí quer defender a sua fé, destruindo a fé dos outros. Que besteira é essa, gente? Você quer defender a sua fé falando que o macumbeiro está errado? Está errado é você. Verdade. O que você tem a ver com a vida do macumbeiro? Você gostaria que alguém ficasse falando você assim? Eu não entendo essas coisas, não. Cuida da tua vida. Não é essa a frase? Você quer ser salvo? Escapa de tua vida. Você está preocupado que o outro é budista? Deixa ele, meu filho. Você gosta dele? Ora para Jesus salvar. Mas você não tem nada a ver com a religião dele. Quer matar outro porque ele é de outra religião? Não matar, não, pastor. Perseguição é matar. E a Bíblia diz que quem aborrece seu irmão é homicida. Verdade. Então matar vai muito além de dar um tiro ou uma facada. A Bíblia diz que quem aborrece seu irmão é homicida. E há pessoas que aborrecem o tempo inteiro por causa da religião. Aprende a respeitar, irmãos. Essa semana, vou lembrar daqui, uma irmã mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, essa senhora vem sempre aqui no meu serviço, ela conhece o Senhor. E eu disse: irmã, é muito gente boa. Ela é esotérica, é do candomblé, mas é extremamente gente boa. Fazia programa de televisão na mesma televisão que eu fazia. Nós fazíamos programa de televisão no mesmo local. Gente, por que você não consegue enxergar o ser humano com as diferenças deles? Eu falo algo, eu não tenho como. Eu não estaria aqui hoje, presta atenção. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse o berço que eu tive. Hoje eu tenho a honra de ter minha mãe congregando comigo. Mas se eu não tivesse o berço que eu tive, eu jamais estaria na posição que eu estou hoje e fazendo o que eu faço hoje. E nós éramos crentes daquela época em que discriminação existia dos dois lados forte. Mas um dos grandes amigos nossos morava na rua da nossa casa, 4 ou 5 casas para cima da nossa, e era exatamente filho de macumbeiro, tinha um terreno de macumba, neto de macumbeiro, pessoal, mas, sabe, tínhamos amizade, até hoje temos amizade. Robin, criados ao lado nosso, nunca teve problema. Uma vez o diabo colocou na cabeça da mulher: ela vem querendo minha casa para fazer escândalo. Até ficou com vergonha, isso deu vergonha pro resto da vida, que respeitou o resto da vida. Queridos, aprenda, pelo amor de Deus. Não é porque não é da religião que tem que dar sua religião que tem que perseguir, não. Eu sei que existem alguns lugares, você conhece também, que ensina você a combater. Não, você tem que fazer, e você tem que subir a qualquer modo, a qualquer pulso, tem que derrubar quem está na tua frente. E se dizem cristão, você não. Aqui você é ensinado a não agir dessa forma. E Jesus. Aí ele pede carta e diz assim: eu vou para Damasco. Jerusalém aqui, acho que já está controlada a situação, mas eu vou buscar mais aí, vou mostrar serviço. E aí o versículo 3 diz: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente apareceu um resplendor de luz no céu, e caindo em terra,
ouviu uma grande voz, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem muita gente que acha que persegue a gente, quando na verdade está em perseguir a Cristo. Verdade. Porque o que incomoda essas pessoas é Cristo, é o Evangelho dele. E é engraçado que os ateus, eu acho engraçado que os ateus não creem em Jesus, mas o nome de Jesus irrita eles. Como uma coisa que não existe pode irritar alguém, né? Por que você fica com raiva de um negócio que não existe? Se você não acredita em Deus, por que o nome de Deus te aborrece tanto? E o mais grave, por que você fica com raiva de quem crê em Deus? É uma coisa muito estranha assim, cadê? Ok? Aí, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu explicar isso aqui, porque muitas pessoas ouvem e às vezes não tem uma visão disso aí. Primeiro, é importante saber que quando se persegue um cristão, está perseguindo o próprio Cristo, ok? Segundo, quando ele pergunta assim: quem é, Senhor? Eu acho interessante que ele ouve, quando vê o clarão e ouve uma voz, automaticamente ele já sabe que se trata de uma deidade, de um Deus, de um ser superior. E o Senhor já vai em letra maiúscula. E ele diz: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Na verdade, recalcitar, irmãos, é resistir. A palavra mais próxima de recalcitar é dar coice. É quando um burro empaca e diz: não vou mais, e começa a dar coice. Ou quando um boi não quer ir e começa a dar coice contra a vara, porque aguilhão, na verdade, não é a tradução exata da letra, mas para você entender, é quase como se fosse um agulhão mesmo. É uma vara com uma ponta em que eles feriam aqueles boi, aqueles touro, aqueles que não queriam andar no caminho. Então, o boi queria bater, só se feria, porque havia uma vara pontuda, sabe, com ponta de ferro, que quanto mais o animal ia para cima, mais se feria. E Jesus fala: duro é para ti recalcitar, resistir, dar coice contra uma agulha pontuda. Em outras palavras, ele está dizendo assim: enquanto o Evangelho é sofrer à toa, enquanto o Evangelho é bater na ponta de faca, como diz o outro. Entende isso, amados? Então, às vezes, você já reparou? Gente, eu vou dizer uma coisa: você sabe qual é o bom perseguidor do Evangelho? O camarada, ele começa, se torna só um antipático ao Evangelho, mas quando ele se torna um bom perseguidor do Evangelho, ele se torna crente. Verdade. Duro é para ti recalcitar contra as igrejas. Meu irmão, quando o cara se torna bom perseguidor mesmo, ele se converte, irmãos. Os maiores ateus se converteram. Gustavo Cury, por exemplo, que é um dos mais importantes homens da história hoje, ele duvidava tanto de Jesus que ele resolveu estudar a história de Jesus. E ele não gostava. Ele disse que ele não conhece ateus como ele, porque ele é um dos maiores ateus que podia ter. E aí ele ficou 20 anos estudando sobre Jesus. E no meio do estudo ele encontra com Jesus. E se tornou um cristão ferrenho hoje, que ele prefere perder a vida do que perder a Cristo. Jesus sabe quem é assim, gente. Ele vai usar a expressão: eu vou mostrar para ele quanto vale padecer pelo meu nome. É assim que funciona. O perseguidor se torna um bom cristão. Verdade. Viu? Maravilha. Quantos homens batiam na esposa todo dia que ela ia para a igreja? E hoje estão em cima dos púlpitos pregando a palavra e ensinando. Porque Jesus costuma se encontrar com quem o persegue. Verdade.
Jesus costuma se encontrar com quem o persegue. Se você pensa que vai perseguir um cristão, saiba, está na direção certa. Cristão é seguidor de Cristo. Em buscar alguém que se segue, encontra-se o foco, encontra-se o principal. Quem sai seguindo uma trilha, encontra o local. Amém? Vai ter que ser assim devagarzinho, gente. Eu não posso acelerar, não. Mas de vez em quando dá vontade de dar umas esquentadas, né? Mas nós somos homens, né? Tem que controlar cansaço e tudo mais. Aí, irmãos, eu quero que grave. Você entendeu agora o que é aguilhão, né? Os aguilhões. Imagina uma vara, e na ponta dela, alguns tinham uma curva assim, quase igual um anzol. Depois da ponta, tinha a ponta assim e uma curva virada para trás, assim, sabe? E com isso, eles feriam qualquer um boi que viesse para cima deles. Quanto mais vinho, mais vai ferir. Irmãos, isso é ir contra Deus. Gente, eu vou repetir. Jesus gosta quando os outros perseguem ele. E sabe o que é interessante? Jesus começa a salvar a família inteira. Se você parar para lembrar, você vai lembrar de que assim, não gostava de crente, o filho aceitou Jesus. Detestava crente, a esposa aceitou Jesus. Aí ama a esposa, encontra Jesus através da esposa. Aí ama o filho, encontra Jesus através do filho. Deus sabe os caminhos de nos fazer chegar até Ele. Verdade. Aleluia. Então está dizendo, dureza. Você é bobo. Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O próximo versículo diz: ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Ô, gente, alguém que estava correndo para matar, para prender, para judiar. Irmãos, sabe por que Paulo aceitava a morte e até queria morrer? É porque a mente dele não conseguia deixar ele esquecer do que ele tinha feito. Ele dizia assim: eu mereço morrer, sabe por quê? Porque eu puxava pelos cabelos no meio da rua mulheres, crianças. Paulo dizia isso. Eu puxava eles pelos cabelos, eu arrastava eles para levar para serem presos e mortos. E aí o camarada, só porque xingou o crente, a gente acha que não gosta de crente. Ah, para. Isso aí não é nada. Paulo fazia muito pior. Muito pior. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Que eu faça? E Jesus disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Ó, na hora que a voz fala, agora bonito, sabe o que, irmãos? É que nem tudo é revelado a todos. Nem tudo é revelado a todos. Havia os homens que estavam indo com Saulo, os soldados que estavam com ele para poder trazer as pessoas para se ver. Mas ó, então você não entende às vezes, porque nem todos veem o que você vê, nem todos ouvem o que você ouve, nem todos sentem a luz que você sente. Verdade, Jesus. Alguns até vê a luz, mas não ouvem. Outros ouvem, mas não vê a luz. Então, no meio de uma multidão, Jesus fala com você de um jeito que você começa a chorar sentado no banco, e o irmão que está do seu lado fala assim: mas será que está passando mal? Será que está doente? O que será que está acontecendo? Não entende que é o Cristo que se revelou para você, e quem estava do teu lado não viu, mas você sentiu. Aleluia. Aleluia. Ouvir a voz dele é maravilhoso, e quando a gente sente ele, a gente sente, e a gente começa a chorar. Aleluia. Ué, o que está acontecendo? O homem caiu, eu estou ouvindo a claridade, mas não estou vendo nada. Ou então eu estou ouvindo e não estou vendo nada. Não. Aí o Senhor diz assim: ó, se levanta, entra na cidade. Eu vou te falando das prestações. Já falou o Senhor? Opa, ô irmão, que bonito. As rédeas não estão mais na tua mão, estão na minha. O Senhor Saulo, que ia perseguir, agora chama: Senhor, o que eu faço? Porque eu não sei se você sabe, mas é exatamente isso que o Senhor faz: dá ordem, dá direção. É por isso que você tem que ouvir. É Ele que diz o que você vai fazer. É Ele que orienta o que você deve fazer. Viu? Quem tinha tudo, uma carta de autorização para prender,
Agora Saulo chega para o Senhor, mesmo sem ver, diz: Senhor, o que eu faço? Oh, irmão, esse é o Deus que nós servimos. Pega na mão do autoritário a autoridade. Eu tenho certeza que tem alguma pessoa que eu pensei só agora que eu vou falar. Vocês vão parar com esse negócio, hein? Vocês vão parar, não estou falando de política não. Entendeu? Mas vai. Não estou falando de política não. Deus sabe tomar a caneta da mão de gente que se sente poderoso. Deus sabe. A ponto de falar: Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor? Humildemente. O exaltado passa a se humilhar na mesma hora. Aí o Senhor fala: entra na cidade, lá eu vou te dizer o que convém fazer. Próximo. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Está entendendo isso, irmãos? Ouviram a voz que falava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas não viram ninguém, nem a claridade. Mas Saulo ouviu. Tem gente que não vai ouvir o que você ouve, ou não vai ver o que você vê. Para algumas pessoas, eu fico imaginando João Batista batizando. Jesus vai passando, todo mundo de Jesus entra na fila. Jesus, quando vai passando, as pessoas veem o filho de José, o filho de Maria, filho do carpinteiro. Mas João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ô irmão, já pensou? Vocês estão vendo só? Ei, eu estou vendo é o Salvador do mundo. Está diante de vocês a salvação da humanidade. Que Deus nos dê visão para nós vermos Jesus como Ele é. Lembra? Verei a Jesus como Ele é. Tomara que Deus dê visão para ver o Senhor como Ele é. Aí Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Você não estava indo para Damasco, ou Saulo? Estava? Pode chegar lá, pode continuar. Pode continuar na caminhada para Damasco, pode entrar em Damasco. Aí esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. E havia um Damasco, um certo discípulo chamado... Eu vou voltar um pouquinho, irmãos. Porque havia um certo discípulo, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Saulo é conduzido, ele vai para a casa de um Judas, entra lá, fica 3 dias sem... Irmãos, interessante que vocês vão descobrir um negócio. Nós, assembleianos, nós queríamos ensinar algumas coisas para Deus, principalmente os mais antigos. Então há uma lei aí na teologia nossa, que diz: não, os primeiros dos dons. Quais são os primeiros dos dons? Vocês lembram? Mãe, a senhora lembra qual é o dom? A primeira coisa que a pessoa sempre diz: qual é o primeiro dom que vem, que ganha, que nós éramos ensinados? Quem lembra aí? Lembra, pastor Carlos? Qual a primeira coisa dos dons? A entrada dos dons, qual era? O batismo. Não é que falava? Primeira coisa, o batismo do Espírito Santo. E eu me lembro de ver debate das pessoas dizendo: Deus não mostra nenhuma outra coisa antes de batizar com o Espírito Santo. A Bíblia não diz que isso é verdade. Saulo é uma prova disso, porque Saulo não tinha sido batizado com o Espírito Santo e já jejuava e já tinha visões. O Senhor olha para Ananias e fala: Ananias, entra lá. Disse o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está... Gente,
jamais o judeu estaria orando fora de Jerusalém, muito menos na casa de alguém. Entende? Judeu jamais estaria orando fora de Jerusalém, muito menos na casa de alguém. Eu acho que Ananias já estranha essa palavra. O Senhor fala assim, ó, vai na rua direita, aí na casa de Judas, um homem chamado Judas, sabe, na rua direita, e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Esse está orando, calma aí, de Tarso, Saulo, e deu ruim. Da onde, Senhor, esse é Saulo, podia ser Saulo, mas da onde de Tarso? Ai meu Deus, já sei quem é. Será que o Senhor vai me levar para ser morto, para ser preso? Aí ele está orando, crente que ora. A gente está acabando a bateria aqui, viu? Falta só 20%. Ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Saiu assim, o Senhor está falando com Ananias. O que estava acontecendo? Ele diz assim, ó, tem lá na rua direita, na casa de Judas, um homem lá de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e ele viu numa visão que ele só tem 3 dias de convertido, mas já está tendo visão, viu? Ele ainda não fala a língua estranha não, mas já está tendo visão, viu? Aprende, seus ensinadores de nada. A gente quer comprar, a gente quer ensinar Deus, irmão. Pedro era assim. A história de Saulo era interrompida para entrar Pedro. Quando ele tinha visão, quando ele vai na casa de Cornélio, então, a gente quer saber quem tem direito de salvação, quem tem direito. Não, tira a mão. É com Deus essas coisas. Verdade. Aí, ele diz assim, ó, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Até o teu nome eu já mostrei para ele. E que punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Então Saulo estava orando, mas já estava esperançoso, porque Jesus tinha mostrado que o Ananias ia entrar lá, ia pôr as mãos sobre ele, e ele ia voltar a ver. Viu? Próximo. Ele respondeu a Ananias, Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. É como se fosse assim, o Senhor não errou não, esse homem não presta não. Eu sei que o Senhor está em cima, eu dou um diga ao Senhor, esse não vale nada. Ó, você lembra de Saulo, o primeiro martírio, o primeiro que foi morto? Foi ele, o que consagrou o cara de Saulo nos pés aliás, a Estevão. Gente, ajuda eu, estou me cansado. Senhor lembra que Estevão, o primeiro martírio, o primeiro homem morto, apedrejado? Pois é, pegaram a roupa dele e colocaram como troféu nos pés de Saulo. Esse homem não vale nada. Respondeu Ananias, Senhor, muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ele diz assim, Senhor, e eu não sei se o Senhor sabe o que ele está fazendo aqui em Damasco não, mas ele está vindo aqui exatamente numa carta para prender todo mundo que invoca o teu nome. Ele tem autorização para prender qualquer um. Ele é o de Moraes daqui. Ele é o, sabe? Ele é o demônio daqui. Todos que invocam o seu nome, próximo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi ele. Ele me perseguiu tanto que eu me apaixonei por ele, escolhi ele. Ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos... Agora, presta atenção, aqui vai um problema. Levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu queria ter um carregador para colocar só para não desligar essa live aqui. Eles e dos filhos de Israel. Não dá, será que não? Ó, aqui tem um problema. É que o camarada 3 dias antes era um perseguidor. E aí Jesus escolhe e gosta dele. E já começa a arrebentar muita gente. Porque diz assim, ó, eu escolhi ele para levar o meu nome diante dos gentios, que os judeus não falavam e não pregavam com os gentios. Então ele já começa na frente dos judeus. Ele já começa numa posição superior. Diante dos gentios ele vai pregar. Então tá bom, não, calma aí. Ele é peixe grande, eu vou levar ele também para falar com os reis. Até aí não incomoda ao religioso, mas Jesus
para judiar mais, fala eles, e diante dos filhos de Israel. Ele está dizendo, esse vai ser tripação. Esse vai falar com os gentios, que é desprezado pelo judeu, vai falar com os reis, que são autoridade, porque ele tem sabedoria para tal, e até com os de dentro da casa, com os filhos de Israel. Este eu vou usar, e o próprio versículo diz, eu lhe mostrarei o quanto deve parecer pelo meu nome. Ele está dizendo, fica tranquilo, eu escolhi, ele é meu, escolhido meu. Ô irmãos, o pessoal fica com raiva, mas não tem jeito. Quando Jesus escolhe, né? Ele escolheu para fazer o quê? Só que isso aqui, irmãos, rendeu muito problema para Saulo. Que versículo nós estamos lá? Deve aparecer pelo meu nome? Está no 16, né? Muito bem. Vamos para o 17. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, pelo amor de Deus, outro negócio. Para, gente. Se Jesus salvou, para de discriminar, para de fazer acepção. Ele tinha falado, Senhor, isso não vale nada, isso é terrível, isso é matador, isso é terrível. Mas quando Jesus falou assim, é meu escolhido, se eu sou escolhido, esse é o problema, só reconhece escolhido quem também é escolhido. Se fosse esse pessoal de jargão, já é uma mensagem, uma frase de efeito. Só reconhece escolhido quem também é escolhido. Porque tem gente que não quer aceitar o irmão que chegou. Não quer aceitar. Mas quando você diz assim, ele para mim vai escolhido, Ananias sempre fala assim, é escolhido, então é meu irmão Saulo. Não foi o senhor Saulo, ou perseguidor Saulo, não, irmão Saulo. Irmão Saulo. E aí é interessante que o Senhor mostrou para Saulo sobre Ananias e para Ananias sobre Saulo. Imagina que coisa linda. O Senhor mostrou para Saulo enquanto ele orava e jejuava, estava cego. Mostrou para ele Ananias entrando e o que ia fazer, e mostrou para Ananias o que ele tinha feito com Saulo. E ele disse, Ananias foi e entrou em casa, impôs-lhe as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, quem disse para ele? Te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso é ordem, gente. Ser cheio do Espírito Santo é ordem. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvos seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, o vestido não estava, nunca pode não estar alvo, porque de vez em quando as suas vestes é suja. De vez em quando o mal espirra em nós e nossas vestes é suja. Mas para a verdade, ele diz assim, nunca falte o óleo. O óleo tem a função, como descer na barba, sabe? Tirar toda a impureza e levar para o chão. Lavar, limpar. Nunca. Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas falam assim, todo mundo bebida, né? Não pode não embriagar com vinho, irmãos. Tão pecado quanto encher a cara, embriagar com vinho, é ser vazio do Espírito Santo. Porque há duas ordens. Não vos embriagueis com vinho, não faça, e faça. Seja cheio do Espírito Santo. Então, tão pecado quanto estar bêbado é estar vazio de Deus. Saulo, o Senhor mandou você voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo. E logo caíram nos olhos como que umas escamas, imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi. Irmãos, isso aqui é batismo em águas, tá? Isso é batismo em águas. E eu, quando era garoto, eu pensava que era como no caso de Cornélio, da casa que todo mundo começou a ser batizado no Espírito Santo. Não. Entende? Isso aqui é, por isso que batismo é decisão. Quem não se batizou não decidiu ainda por Cristo. É uma demonstração pública. E é ordenança.
O catolicismo chama de sacramento, né? É uma ordenança. São duas únicas ordenanças deixadas: ceia e batismo. É ordem. Entende isso? Só que para quem já tem convicção de quem é Cristo, vai lá e se batiza. Por que eu não batizei? A não ser que tenha alguma coisa que me impeça, literalmente, é por falta de convicção. Então, você que não é batizado, lute para se batizar, porque isso é dizer para você, para o mundo e para o diabo: eu escolhi Jesus e sou dele o resto da minha vida. Amém? Saulo levanta, quando enxerga, ele vai e fala: cadê a água? Vamos lá e batiza. Ok? Levantou e foi batizado. Agora, irmãos, vamos agora para o versículo de número 19, porque agora começa as coisas mudar na vida dele. A gente imagina: eu aceitei Jesus, agora vai ser uma maravilha, todo mundo vai gostar de mim, ninguém vai, né? Ninguém vai me atrapalhar. Tem gente que infelizmente está iludida assim até hoje, gente. Agora eu aceitei Jesus, vou chegar. O irmão Guilherme Guerra falou esses dias: eu cheguei e pensei que os irmãos iam ser diferentes. Quando eu cheguei, fiquei sozinho lá, ninguém veio para perto de mim. Vocês lembram do Guilherme Guerra? O que é? Vou pegar para continuar também. Maravilha. Entendi isso, amados. Aí, amados, ó, vamos lá. Versículo 19. Tendo comido, ficou reconfortado, porque ele estava 3 dias jejuando. Tem crente de 40 anos, a gente não jejua. E o camarada recém-convertido ficou os 3 primeiros dias dele jejuando e orando. Aí não quer que Deus use o homem? Claro que Deus vai usar. Quanto mais moça, mais usado vai ser. Né? Irmão, não adianta comparar, querido. Você, com todo respeito, não vá comparar crente que ora com crente que não ora, não. Tá? Você me perdoe, considero todo mundo, mas não compara, não. Se eu tenho que bater continência, é para crente que ora. E eu não sou bobo. Quando eu escuto que alguém ora, eu fico o maior amigo dessa pessoa e fico pedindo: não esquece de mim, não, pelo amor de Deus. Eu quero que a mente dessa pessoa lembre de mim o tempo inteiro. Eu falei para vocês que eu tenho mães de oração, né? Eu tenho na Argentina, eu tenho uma irmã que ora por mim todos os dias. E essa irmã ora 6 horas por dia. A esposa do pastor Lino. Ele levanta e vai para a água, ela vai para o joelho. Ela só sai 11 horas da manhã do joelho. Eu não sou bobo, eu preciso disso. Então, quando os conheço, principalmente aquelas irmãs velhinhas, cabelo branco, de oração, meu filho, quer adotar não? Mãe de oração. Eu preciso disso. Porque com isso que eu já sou falho, só já pensou se eu não tivesse quem orasse para mim? É necessário, amados. Ó, ele comeu e ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora presta atenção. Olha a dificuldade chegando. Saulo se converte e agora não é mais o judaísmo, agora é o cristianismo. Então agora não é mais. Agora ele vai se reunir com os discípulos. E ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Ou seja, ele sabia tudo o que precisava sobre Jesus. Ele era novo convertido, mas estava começando com o ensino da palavra, dizendo: sabe aquele Jesus que eu dizia que não prestava? Aquele é verdadeiro. Sabe, eu encontrei com ele, eu sou testemunha ocular. Não, meu filho, você fala porque você está ouvindo. Eu sei do que estou falando. Por quê? Saulo conheceu, sabe do que se trata, encontrou com ele. Aliás, irmão, Saulo teve um discipulado com Jesus diretamente. A teologia de Saulo foi diretamente com Jesus. Mas vamos ver se a gente consegue chegar nos pontos que eu quero aqui. E aí, ele pregava. Porque novo convertido, eu não sei se você sabe, mas o novo convertido faz isso, prega. Anuncia o que Jesus fez. Quem está feliz com o que Jesus fez, por mais que ele não seja eloquente, mas quando alguém pergunta: o que foi essa mudança? Que você está assim? Não, é que agora eu estou indo numa igreja lá e eu aceitei Jesus e isso está mudando minha vida, minha mente, minha forma de pensar, sabe? Eu estou diferente. É bom, né? Eu estou diferente. E ele pregava. Aí, a sabe Jesus, e todos que ouviram estavam atônitos, diziam:
não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes. Ele está dizendo, ó, isso aí não é o que pregava? E tem muita gente que não consegue chegar à nova criatura que somos até hoje, irmãos. Há muita gente que não consegue chegar em você conversão até hoje. Até hoje não acredito que você é crente de verdade. Já tem 20 anos que está na igreja, mas estão dizendo, não, mas não vai ficar não, isso aí é pouco de palha. É pouco de palha. Não, gozado. Então, vocês imaginam que aqui, quem está dizendo isso? Os discípulos. Os discípulos não receberam a Paulo como devia. Entende isso? Está dizendo, esse camarada, olha, eu acho que ele está querendo dar um golpe na gente. Daqui a pouco ele vai, sabe, não vai ser fácil. Próximo. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Ei, novo crente. Quando não acredita em você, faz mais força. Continue falando, não para não. Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O menino aceitou Jesus há tão pouco tempo, está crendo em Jesus mais do que eu. É exatamente isso. Exatamente isso. Agora, olha que tristeza, irmãos. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Porque é isso que o religioso faz. Mata. É exatamente em nome de Alá e de uma religião que estão matando os cristãos no mundo inteiro. O camarada antigamente matava pessoas, arrastava pessoas, prendia pessoas. Hoje ele só fala de paz e de amor, mas o que quer fazer é matar. Antes não era nocivo. Você já viu que o mal é assim? Você já reparou que tem gente que só percebe o bem? As coisas erradas acontecem, parece que ele nem sente. Mas vem uma pessoa que não está roubando, não está matando, acham bom, querem matar. Não faz parte do sistema. Não está aqui na nossa sinagoga. E os judeus, os religiosos, vão matar porque ele não faz parte, não está aqui com a gente. Esse é um grande problema. Aí, próximo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardaram as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, estavam querendo matar ele. Olha aí o papel de algum de vocês, e eu chamar de todos que estão sentados aqui. Próximo versículo. Então, tomando de noite os discípulos, desceram dentro de um cesto pelo muro. É isso. Quando você perceber que alguém está querendo matar, prepare um cesto. Cesto de oração, de cuidado, de proteção. Prepare uma proteção, sabe? Colocaram um cesto e desceram para ele fugir. Mas infelizmente tem muita gente que está vendo alguém querendo matar e ainda apresenta. Não, ele está ali, ó. Lembra quando a gente brincava? Esconde-esconde. Você não estava na brincadeira, mas ele dava quem estava escondendo, né? Pode confessar. Não era só eu, não. Eu sei que vocês não estão tão santinho como pensam. Não está brincando, irmão. Eu passei uma vergonha quando eu pensei que eu fazia isso muito. E um dia eu passei uma vergonha. Eu estava lá, já era mais crescido e tal. Aí eu vi um menino brincando, esforçando para esconder. E o outro procurando, eu olhei, me deu uma vontade quando eu olhei. Eu falei, ué, mas que desonesto que eu sou. A brincadeira é justamente essa, eu vou tentar o menino. Ah não, vou esconder ele mais agora. Entendeu? Mas essa é a realidade. Às vezes você vê pessoas sofrendo. E em vez de você preparar um cesto para esconder essa pessoa, você quer dar luz para que alguém pegue e destrua. Não faça isso. Pode ser você precisando de um cesto amanhã para se esconder. Verdade, Jesus. Pode ser você precisando de um cesto amanhã para não morrer. Entende? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava jantar, falou, gente, olha, gente, não se iluda não. Irmã Terezinha, que está conosco, certamente a irmã já teve muita decepção quando veio para o Evangelho. Porque a gente vem, imagina que todo mundo é crente de verdade, não é. Todo mundo é santo, não é. E a gente pensa, não é. E tem gente que não gosta da gente. A gente acabou de chegar no Evangelho, a gente acabou de chegar, não fez mal para ninguém, mas alguém ora torto para a gente não sabe por quê. Ainda
mas todos o não crendo que fossem discípulos. Não, isso aí não é crente não, sai fora, sai fora. Não. As mães não chegam perto não conversa não é assim. Irmãos, uma vez Deus me deu uma visão sobre um versículo. Eu me lembro que um pastor que eu tive, já dorme no Senhor, muito sábio, pastor Salatiel. Uma vez eu fui pregar e nesse dia foi lágrima demais, porque eu fui pregar sobre o próprio Saulo, quando ele chega e diz: agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. É depois de ele tomar aquelas montes, sabe, 40 menos 1, 40 menos 1, 40, sabe, aquelas chibatadas, e que a carne das suas costas estava em carne viva. Carne viva. Saulo entra na igreja onde esses discípulos não recebiam, não acreditavam que ele era crente. É como se dissesse: nós somos crentes, você não. Nós seguimos Jesus, você não, você é um aventureiro. Saulo chega num culto como esse aqui, tem a oportunidade de ele tira a camisa no meio de todo mundo, vira as costas, toda cheia de vergão, em carne viva, e está dizendo: vocês calam a boca. Vocês estão achando que se eu não fosse crente eu ia suportar isso? Ele está dizendo: agora ninguém me inquiete, porque dá uma olhada como estão minhas costas. Cadê vocês? O quanto vocês apanharam? Eu apanhei, eu sofri. Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu apanhei, eu sofri. Entende? Jesus, aleluia. Aí eles não queriam receber. E esse é o difícil. Mas olha que bonito, existe, Jorge. Então Barnabé, o pastor Carlos de vez em quando cita Barnabé aqui. Então Barnabé, o nome de Barnabé não é Barnabé. Lembra que eu falei para vocês já alguma vez? Tudo que começa com bar não é nome. Olha, vocês estão rindo, não estou falando que é bar lá não, gente. É outra coisa. Bar é filho. Bar Jonas, Bartimeu, Barrabás, Barnabé. O nome era José. E o seu nome foi dado, foi um apelido dado a ele. Por quê? Porque ele era consolador, filho da consolação, da exortação do ensino, mas o consolo. Aí a Bíblia diz, então Barnabé, tomando consigo Saulo, ninguém acredita, ninguém abre a porta, ninguém recebe. Você foi chamado para ser Barnabé. Ele toma consigo Saulo, trouxe aos apóstolos, dizendo: os irmãos não querem receber ele. Trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. Ele literalmente, irmãos, vai e faz, sabe o quê? Sei que vocês não conhecem, mas ele é crente. Lá em Damasco, você precisa ver como ele prega. Ele não tem medo de morrer. Ele é verdadeiro. Deixa eu te explicar. Oxalá que surja alguém para interceder por alguém, para consolar. Ô, não liga não, irmão, que fala: não, mas eu converso com você. E sabe o bonito? Olha o próximo versículo. E andava com eles, e em Jerusalém, entrando e saindo. Nossa, sabe o interessante, irmão? É quando nos persegue, Deus nos promove. Verdade. Presta atenção. É a irmã Cristina. Quando nos persegue, Deus nos promove. Os discípulos não queriam receber. Virou obreiro. Quem anda com obreiro é obreiro, gente. Os discípulos não queriam receber. Barnabé faz uma reunião com os apóstolos e Saulo começa a andar com eles. E agora quem estava aí desconfiando começa a olhar ele no púlpito junto com os obreiros. Começar a andando e entrando com ele e saindo, viu, irmãos? Sabe o que Barnabé é? Discipulador. Eu quero que você seja discipulador de alguém, pelo amor de Deus. Ainda bem que existiu um Barnabé, que senão Saulo ia ser expulso da igreja. Mas tem que ter alguém que discipula, porque Barnabé começou a ensinar: não, vem fazer o seguinte, você vai fazer igual eu faço, tá bom? Me segue. Quando você for fazer, não fala isso, porque no começo a gente é emocionado mesmo, né? Só quer falar, e às vezes não querem aceitar, mas não é bom. Quando eu encontro pessoas que gostam de ouvir conselho,
Eu tenho esse menino que está aqui, e agora eu estou sentindo muito falta dos pais, da mãe dele, que não faltava quem faltava. Eu estou sentindo muita falta. Mas ele está no ensaio lá, na verdade. Mas o que acontece? Esse garoto que é o Vitor, ele queria pregar. Eu falei, filho, então ouve, só ouve. Vai ouvir os conselhos. Vocês estão achando que eu falo com o Vitor igual eu falo com vocês? Vocês podem vir aqui e falar o que for, e eu não ligo. Mas quando o Vitor falou um negócio forte, quando chega ali fora, eu vou poder dele. Eu pego no pé dele. Ele chegou aqui e falou, vamos fazer Senhor, amém? Chegou e falou, para que você está falando amém? Deixa ele falar. Você não quer ser pregador? Vai ter que aprender. Salve os bons capazes, Senhor, amém? A igreja que fala, se quiser, não quiser, é problema deles. Isso é modinha, irmão. É a besteira que nós vamos inventando. Então nós temos que aprender. Então quando a pessoa aceita ser discipulado por um, sabe? Por um. Outra coisa, então eu acho bonito a unidade que esse garoto está tendo e como ele está crescendo na palavra, crescendo espiritualmente. Por quê? Mas não acho que está. Não. E outra coisa, antes de pregar, ele manda mensagem para mim, pastor, consulta esse, o que o senhor acha? Então, isto, oxalá que daqui a alguns anos ele vai dizer, eu tive um Barnabé na minha vida, Cláudio Abreu. Você lembra de alguém que ensinou que São José não convertido? Quem foi que pegou no seu pé? Ele é o Barnabé. Ele te consolava e te exortava. Viu? Oxalá todos tenham um Barnabé. Deus abençoe nossa vida. Próximo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. E falava também, disputava com os gregos, contra os gregos, mas eles procuravam. É dose, gente. Quanto mais talento você tiver, mais vão tentar te matar. Quanto mais chamada você tiver, mais vão te detestar. Veja bem, eles queriam matar. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para falar com ele o seguinte: o pessoal não está gostando de você aqui, eles vão te matar. E aí, o que eles fizeram? Os irmãos levaram ele para casa. Para casa. Ele ainda não era enviado. Ele ainda não era, sabe, o Paulo. Não. E às vezes a gente precisa voltar para casa para se proteger do nosso local. Os irmãos falaram assim, faz o seguinte, fique em Tarso. E aí mandou ele para casa. E ele volta e fica literalmente. Assim pois, as igrejas em toda a Judeia cresceram muito bem. 31. Nós vamos agora para o capítulo 13, porque Pedro entra na história aí, e nós vamos concluir lá no capítulo 13. Ó, no capítulo 11 ainda, os irmãos estavam pregando, ok? E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, os sinais que estavam acontecendo, e enviaram Barnabé a Antioquia. Em Antioquia estava acontecendo um grande avivamento, e aí eles ficaram sabendo desse avivamento, ficaram sabendo disso, e enviaram, ok? Barnabé para poder saber como estava, conhecer, saber como estavam as coisas. Aí quando chegou, viu a graça de Deus, se manifestou, se alegrando, exortou a todos e tal. Aí no versículo número 25 do capítulo 11, assim, ó, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. Gente, sabe quanto tempo tinha passado? 13 anos desde que Saulo tinha se encontrado com Jesus. Ficou 3 anos sendo discipulado na onde foi. Depois voltou, ficou em Tarso. Irmãos, depois de 13 anos é que ele foi chamado. E tem gente que aceitou Jesus hoje e já quer ser pastor, né? Aceitou Jesus hoje e já quer se enviar amanhã, o pastor me mandou para o campo e eu quero ir para a missão e tal. Não, não é assim que funciona a coisa não. Só que nada justifica, porque eles já pregavam. Quando vira um local, tu vê assim, aqui dá certo, sempre tem um lugar que dá certo, que cabe, e que é um. Vira um local e fala assim, vamos colocar Saulo. Vamos chamar Saulo, filho. Está na minha conta? Aleluia. Saulo.
levou e chamou Saulo depois de 13 anos, irmão. Tenha paciência, no tempo certo vai chegar. Alguém vai lembrar, vai chamar. Entendeu? Era o tempo do camarada ruim, Cláudio César. Irmão, Cláudio na Bíblia não presta. É meu nome, mas não presta. Mãe, a senhora não viu isso antes de colocar meu nome. A senhora não viu isso, mãe. Eu fiquei tão decepcionado porque o Cláudio ruim só fazia coisa errada, só dava trabalho. Era poderoso, mas era um treva. Muito bem. Capítulo 13, primeiro versículo. Rapidinho para a gente ver só alguns versículos. Versículo 1 diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, presta atenção, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado por Herodes o Tetrarca, e eles, Saulo, com 13 anos, quando ele foi chamado para o ministério, ele já era mestre, profeta. Ele já estava aí, presta atenção. E ali, na igreja tinha que estar alguns profetas e doutores. Viu? Quando foi chamado para o ministério, já estava pronto o curso de teologia dele. Se é que você me entende. Irmão, tem muita gente que ignora, mas não é que você tem que ser um doutorado, não, mas você precisa estudar. Você não ia aceitar deitar numa mesa e ser operado por alguém que fugiu da escola. E na igreja também, se você quer ensinar, você precisa aprender. Verdade. Precisa aprender. Você precisa fazer um curso teológico. Se você quer ser só crente, está bom demais. Escola dominical ensina muito. Inclusive, se alguém nasceu e muitos anos na escola dominical, ele até pode dirigir uma igreja porque ele já tem conhecimento. Agora, se você está começando, irmão, tem que correr atrás de você inventar mais. Se o seu desejo é episcopado, é o ministério, você tem que se aprofundar na escritura. Porque vir aqui ficar enchendo linguiça, não, olha aí. As irmãs partem de uma série, olha quantas pessoas estão aqui. Você está achando que chegar assim para você, irmão, então, né? Jesus é bom, o Senhor é o pastor. Você está achando que vem uma vez, percebe que não tem mensagem, não volta mais. Verdade. Vem uma vez, percebe, por que essa igreja não vazia? Não tem comida. Por quê? Porque a pessoa se acha que é besteira estudar. É besteira ir para falar. Não. Ei, Saulo já era doutor. E aí, o bonito e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eis, Deus tem uma obra para todo mundo. E é no tempo dele. E ó, você não é na carteirada, não é na amizade. Foi jejuando e orando. Ei, e servindo ao Senhor, jejuando, disse o Senhor, disse o Espírito Santo: aparta-me. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despedimos. Entende, amados? Então, é necessário para concluirmos, termos um Judas, não é aquele lá, o Iscariote, um Judas que recebe a gente em casa, viu? Quando ninguém quer receber. É necessário ter um Barnabé, que tem paciência com a gente, que discipula a gente, que leva a gente. Os pregadores tudo estão pensando, mas depois ele deu um caso para Barnabé. Aí é outro caso. O caso é que Barnabé ensinou, tudo que Paulo fez passou pelas mãos de Barnabé. Outro dia o pastor Maurício estava falando das 13 cartas, né? As 13 cartas escritas ali, Barnabé ganhou a cabeça. Foi Barnabé que ensinou o professor. Entende isso, irmãos? Então é muito importante que Deus ajude você a ser um Judas que acolhe, um Barnabé que consola, porque todos precisamos disso. Amém? Volte a pregar transformação em santidade, coisa que eleva o homem ao altar, onde não ouço o que quero, mas preciso para me santificar.
sem ter tu só emociona, jamais pode transformar. Evangelho sem ter tu só emociona, jamais pode transformar.